Eu acho também, galera, eu quero comentar aqui com vocês desse assunto. Eu fui questionado esses dias por Bolsonaro, hoje, né? Hoje, eu fui questionado por um bolsonarista falando o seguinte, faz o L, Renan, porque se fosse o Bolsonaro presidente, ele botava mais 2 ministros do STF lá, e aí não tinha espaço pra Xandão, no que eu retruco. Ele já colocou 2 ministros do STF. É o Cássio Nunes e o André Mendonça, e eles não fizeram nada, nada. Reparem que as únicas pessoas na Suprema Corte que se pronunciam publicamente sobre isso são Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e eu pergunto por quê? Eu pergunto pra você, coloquem aqui no chat por que são os dois. Porque hoje são as 2 maiores lideranças consensuais dentro da casa. O Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, eles se estabeleceram como força. Lá tinha o Barroso, mas o Barroso tá com muitos problemas pessoais. Se eu não me engano, o Barroso perdeu a esposa agora dele. Ele tá com uma doença, eu tava sabendo. Então o Barroso tá com um problema. Que ele era uma outra liderança. Fux é apagado, Carmen Lúcia apagada. O Fux tá apagado nesse caso também é algo que me espanta um pouco. Porque ele sempre... Sim, ele sempre foi uma nota dissonante, mas tá apagadíssimo. Na verdade é o seguinte, pessoal. A galera do STF que se matava entre si, ao longo do governo Bolsonaro, ela se unificou. Primeiro, se unificou como... ao redor da ideia de destruir a Operação Lava Jato, e para isso a Vaza Jato foi muito útil. Para proteger aquelas pessoas que compõem aquilo que a gente chama de sistema político. E ao fim... eles pegaram raiva pessoal do Bolsonaro mesmo. E eles tratam o Alexandre de Moraes como uma espécie de vingador deles contra o Bolsonaro, o bolsonarismo e aquilo que eles chamam de milícias digitais. Ontem o Ricardo estava comentando na live com o Arthur Rolo, tipo, a imprecisão do que é uma milícia digital. Porque começaram a tratar milícia digital como um conceito, mas ninguém sabe definir exatamente o que é. Mas entendendo que são grupos, estão falando possivelmente de grupos organizados que organizam ataques em rede, por vezes notícias falsas, por vezes com perfis falsos. Sim, dá pra dizer que muita gente sofreu ataque disso, incluindo a gente, e não é diferente com os ministros do STF, tá? Mas também nós temos que entender que a legislação, ela não é vacante sobre isso, que você pode criar instrumentos de fiscalização e de punição para ações desse tipo, e que, ao mesmo tempo, você vive numa democracia, portanto, isso não pode acontecer em prejuízo daquilo que a gente chama de liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser obstada por problemas que afetam especificamente agentes poderosos. Porque, vejam só, vou colocar um ponto aqui que deveria deixar vocês muito pistola. Eu vou até cortar para outra câmera. Isso aqui é a coisa que mais deveria deixar vocês pistola. Repara uma coisa. O STF está se mexendo para alterar legislações e alterar direitos fundamentais no Brasil, tá? Simplesmente porque essa dor chegou neles no sistema político. Agora, a gente não vê da parte deles e de ninguém a vontade de alterar, por exemplo, o Código de Processo Penal para você prender assassino. Sabe por quê? Porque não são eles as vítimas dos assassinatos. Donos de partidos políticos, multimilionários, pessoal da imprensa, artistas e ministros do Supremo, STJ, todos eles têm segurança. Todos eles têm carro blindado. Eles não são vítimas da violência urbana. Então, esse flagelo não motiva, vamos dizer, gritinhos entusiasmados em nome de direitos fundamentais. Eles só alteram a legislação porque isso chegou neles. E por ter chegado neles, eles querem alterar. Agora, o que chega no trabalhador, e quando eu falo trabalhador, não estou falando só da pessoa mais humilde, não. Estou falando da pessoa de classe média. Eu estou falando da pessoa, da família que mora em Moema, em São Paulo. É da família branca que mora em Moema, e que tem medo de sofrer um assalto. Até a família parda ou negra que mora na Baixada Fluminense, ou na periferia de Belo Horizonte, ou nas dezenas de cidades paupérrimas do Nordeste, que vivem com medo do tráfico, que já tiveram parente morto, todas já tiveram amigo ou parente assaltado, ou já foram assaltadas. Aliás, todo mundo aqui no chat já foi assaltado, vamos falar a verdade. Quem aqui no chat já não teve uma arma apontada para si próprio? Isso eles não mudam. Isso eles não mudam. Eles não têm preocupação com o direito fundamental. O direito à vida, ou o direito à propriedade, que são direitos fundamentais de primeira geração, inalienáveis. Base e premissa para qualquer constituição. Eles não ligam. Eles não querem alterar. Eles não dão a mínima. Eles estão um pouco se lixando. Se você continuar sendo assaltado, morrendo, dane-se. Eles querem, vamos falar a verdade, tomar uns vinhos. Eu conheço, eu já frequentei eventos dessa gente.
tomar uns vinhos, gloob, 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 vinhos, gloob, 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 toma um vinhozinho, conversa. Se for no Rio, vai rolar um bazeta, vamos fumar um baseadão. Pá, toma um vinho, fumo um baseadão. Aí conversa sobre, veja só, eu li um super artigo, a Ilana Zabó, aquela linda, fez um artigo sensacional sobre o encarceramento da população negra, dos jovens, sabe? A gente tava com uma super ideia aqui do papo de vagabundo, papo canalha. De soltar, num país que prende pouco, querer soltar quem tá preso. Já no STF não, os gloob, 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 ai, cadê o Marcelo Odebrecht? Ai, meu Deus, estão prendendo os brothers, gloob, gloob, gloob. Ou tem como passar um projeto aí pra aumentar gloob, 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 meu fundo partidário? É esse o jogo. Ninguém liga pra você. Ninguém liga. Absolutamente ninguém dá a mínima pros seus problemas. Vocês que estão assistindo de uma forma preguiçosa, como se vocês fossem Homer Simpson, tomando cerveja, não fazendo nada, façam uma coisa que não vai dar nenhum trabalho. Ela é só um pouquinho mais trabalhosa que dar o like. Inscrevam-se no canal. Se vocês entram no canal, a gente consegue projetar isso pra muito mais gente. A gente vai entrando na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas, fazendo discurso da direita e daqui a pouco estamos aí com um presidente. Portanto, um presidente de direita que funciona neste Brasil depende de você entrar no canal do MBL. Magnífico.